Fala, seus ricos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Como Investir em Fundos Imobiliários do Zero. Mais uma vez, se você não assistiu às outras aulas, volta lá e assiste, porque é um passo a passo para você tirar o maior proveito possível desse conteúdo, para você investir de forma segura e forma consciente. E no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês quais são os 3 principais riscos de investir em fundos imobiliários. Sim, nós temos o risco de perder dinheiro e isso é possível sim acontecer se você não souber o que está fazendo, não tiver uma estratégia clara para poder investir de forma segura e consciente. Tá curioso para saber? Antes de mais nada, me segue lá no Instagram se você não me segue ainda, porque lá eu falo todos os dias sobre o mercado de fundos imobiliários, eu tiro dúvidas dos meus seguidores e eu vou ficar muito feliz se você me mandar uma mensagem para a gente bater um papo e até mesmo te ajudar nessa sua caminhada. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ative as notificações, deixe aquele like para ajudar o canal a crescer, mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele vai mostrar esse vídeo para mais pessoas, tá? Mas qual é o primeiro risco que nós possuímos? O primeiro risco é o risco de vacância, ou seja, a vacância é de algo que está vago. Se ele está vago, esse fundo imobiliário não está recebendo proventos, não está recebendo recursos desse fundo imobiliário. Quando a gente fala de risco de vacância, você vai escutar muito esse termo. A gente trata de fundos imobiliários do tipo de tijolo. Por exemplo, nós possuímos a vacância física e a vacância financeira. A vacância física, a gente fala do metro quadrado mesmo ali, da área locável que aquele fundo imobiliário, que aquele imóvel tem disponível para ser alugado. Então, por exemplo, se você olhar lá que um fundo imobiliário tem 10% de vacância física, quer dizer que 10% do que ele tem desse imóvel que poderia estar alugado não está, está vazio. E aí é muito prejudicial para o fundo imobiliário porque ele tem custos. Se está vazio, não está gerando receita, não está gerando recurso, por outro lado, ele tem que fazer manutenções, ele tem impostos para pagar, então isso é ruim para o fundo. Já quando a gente fala de vacância financeira, que é diferente da vacância física, aí a gente fala de fato de dinheiro, quanto aquele fundo imobiliário está deixando de arrecadar por estar vazio, tá? Então, o que vocês precisam saber é que quanto menor a sua vacância, melhor para o fundo imobiliário e melhor para você como investidor, tá? O segundo risco que nós possuímos é o risco de inadimplência. E esse risco também se refere aos fundos imobiliários do tipo de tijolo. E esse risco de inadimplência é justamente aquele inquilino que não honra com as suas dívidas e acaba dando aí aquele famoso calote mesmo, não paga. Pague o aluguel! Claro que, se tratando de fundos imobiliários, há diversas garantias para que isso não aconteça. Tanto garantias de próprios imóveis, quanto os meios judiciais, os recursos judiciais. Então, há uma série de complementos aí para poder proteger o fundo de receber esse valor. Mas é um ponto que a gente precisa também observar. Por isso que quanto mais diversificado é esse fundo imobiliário, mais seguro se torna o fundo, porque a gente pode minimizar, tá, esses riscos caso aconteça alguma inadimplência com algum desses inquilinos. O terceiro risco que nós possuímos ao investir em fundos imobiliários, e aí a gente já parte para o risco quando se trata de fundos imobiliários do tipo de papel, é o risco de crédito. Porque quando você investe em um fundo de papel, você está investindo num CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que nada mais é do que uma dívida imobiliária. Então, como toda dívida, você tem o risco ali de não receber essa dívida. E como também a gente falou no risco de inadimplência, há diversos meios, tá? Diversos recursos para proteger tanto o fundo imobiliário quanto o cotista de ter uma certa garantia de receber o dinheiro dessa dívida, tá? Então há uma série de fatores regulatórios para garantir
com que o fundo, tá, e os investidores recebam desse determinado devedor, desse inquilino. E por isso, mais uma vez, é importante que você busque fundos imobiliários que possuam uma diversificação. Por exemplo, como fundos imobiliários do tipo de papel, vários certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, vários CRIs de diferentes devedores, para que se algum deles não pagar, os outros vai continuar pagando e assim não vai afetar nem o patrimônio do fundo e nem a sua renda e o seu patrimônio, beleza? Lembrando que o maior risco que você corre é não saber o que está fazendo. Você precisa ter uma estratégia clara, definida, saber avaliar da melhor forma possível um fundo imobiliário para tomar a melhor decisão. Então, busque conhecimento, busque sempre estar estudando o mercado, porque quanto mais conhecimento você tem, menos risco você corre e assim se torna muito mais seguro o seu patrimônio, o seu portfólio, e você tem muito mais resultado, tá? Esse foi o recado do vídeo de hoje. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e nos vemos no próximo vídeo.